Olá, amigos do podcast que a gente fala. Olha, hoje mais um programa ligado à saúde e a gente traz sempre esse profissional para nos ajudar, nos orientar, trazer dicas, informações. Hoje não será diferente, porém a gente vai ter um plus para vocês, que essa nossa convidada, que é a nossa amiga, por sinal, ela vai dar todas essas dicas que vocês estão acostumados, porém ela vai contar uma carreira muito diferente uma da outra. Sônia Presta, seja bem-vinda. Tudo bom, Sônia? Obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite, a você, ao Fausto, a Zenilda, meus queridos. Muito obrigada. Por que eu falei que ela tem duas coisas com vertentes bem diferentes, né, Sônia? A gente vai entender por quê, não é? Ela é formada em farmácia e bioquímica há mais de 25 anos. Sim, mais de 25. Passa muito rápido, viu, gente? Não é... Sou uma menina ainda, eu sei. A gente é. Sempre vai ser. Eu até digo que a idade física é natural, mas a idade na cabeça é opcional. Opcional, tem toda a razão. Dentro ainda da área de farmácia e bioquímica, Sônia, você também é especialista em alimentos. Sim, o curso na época era farmácia e bioquímica, especialidade de alimentos, né? Porque a USP oferecia 4 modalidades na época, né? Análises clínicas, medicamentos, e uma das especialidades, eu escolhi alimentos. E nesse campo você trabalhou na Nestlé? Sim, meu estágio foi na Nestlé, para a formatura na época, e depois você vai explicar porque eu acabei não seguindo a área da indústria alimentícia. Aí a parte de propagandista ainda era na indústria do alimento, foi depois. Ou já era no trabalho novo? Porque aí ela já entrou como mestre de cerimônia, apresentadora, cantora com experiências internacionais. Vocês viram, gente? Intérprete de grandes sucessos brasileiros e internacionais, em especial na língua italiana. Sim. Por que será? E foi vocalista do grupo As Marcianas. Também. Vamos começar por isso. Vamos começar. As Marcianas. As Marcianas essa passagem pelas Marcianas vem sendo uma consequência, né, na minha vida dessa história da música, porque eu comecei fazendo uma carreira em bandas e que foi paralela à minha vida na farmácia bioquímica, porque a música me ajudou a terminar a faculdade de farmácia, na realidade. Porque, como meus pais eram músicos, professores de música, meus pais, principalmente meu pai, não queria que eu fosse cantora, de jeito nenhum. Porque era muito difícil, né, Ricardo? A vida de cantora, a sobreviver da música. Meu pai é professor de música e falava... Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, na Vila Mariana. Aqui na rua Loefgrin. Na Loefgrin, né? Ali na Vila Clementino. Que legal, que bacana. Um hospital ali que existe até hoje. Eu te cortei porque a gente queria saber dos seus pais, né? E já aproveitar e linkar. Então, se você nasceu aqui em São Paulo... Nasci em São Paulo. De uma família de músicos, pai e mãe? Pai e mãe italianos, músicos italianos. Eles vieram da Itália? Vieram da Itália de navio, diferentes dos navios, né? Se encontraram aqui, se casaram. E o sonho dos meus pais era estudar. Não era fazer dinheiro, como a maioria dos imigrantes. Certo. Eles queriam estudar. Meu pai, principalmente música, e a minha mãe era uma estilista. Ela queria estudar moda, né? Queria dar aula de corte e costura. Ela fazia roupas maravilhosas. E, pelo destino, minha mãe já tocava um pouco, acabaram trabalhando juntos numa academia de música que meu pai montou há muitos anos em Diadema. Ele era maestro. Uma vida difícil, sofrida, né? Para viver da música, aquela coisa toda. E meu pai sempre dizia, vocês precisam estudar. E vocês têm que ser doutores, porque, né, nos anos 50 e 60 tinha que ser doutor, né? Ela tá falando vocês porque você tem um irmão. Eu tenho um irmão. O Fernando. O Fernando Presta, que é músico. Que também... Ele começou com a música também ou não? Meu irmão é só músico. Ele entrou já direto pra música. Entrou porque, na realidade, quando o meu irmão era adolescente, ele já tinha esse dom de tocar violão, né? Dentro da academia de música, eu estudei um pouco de piano. Eu tenho uma outra irmã, né? Nós estudávamos piano, nós somos 3. E ele estudava violão, mas ele se destacava muito desde sempre. Já tinha um talento nato. Já estava no sangue. Já estava no sangue. Então, ele estudou, além de estudar com os meus pais, ele fez conservatórios fora, né, da academia dos meus pais. Seguiu a carreira, dava aula lá dentro da academia do meu pai já muito cedo. Então, meu pai deixou. Porque meu pai já via que ele tinha esse talento. Sim, né? Não tinha como parar. Não tinha como parar. E eu comecei a cantar, adolescente, meu irmão me acompanhando, aquela coisa dos alunos que faziam apresentações, a gente montava uma bandinha, se apresentava, aquela coisa toda Qual de idade adolescente. Você tinha, em média? Quando eu comecei mesmo, 17 anos, né? A minha primeira apresentação em palco, sério, entre 16 e 17 anos. A música veio bem antes da tua escolha pela farmácia. Bem antes. Olha. Aí, quando eu me vi
ali na boca do vestibular, que eu tinha que escolher, e meu pai me pressionando para ser médica, inclusive não era nem, né? E eu não conseguia passar em medicina, que era muito difícil. Tá. Minha irmã já tinha passado em farmácia, na tá. USP. Tá. E eu acabei optando por farmácia e passei. Que era o que dava para fazer, né? Ricardo, tinha que ser USP, porque o dinheiro não dava, né? Entendi. Porque a USP era... A USP é uma escola, né, pública, uma universidade pública. Sim. Estudei muito. Então, para o orgulho do meu pai, eu seria doutora, né? Farmácia bioquímica, que tem o título de doutora. Mas sempre cantei. Durante a faculdade, me apresentava com meu irmão, fazia uma apresentação aqui, outra ali, informal, tal. E perdi meu pai muito cedo, né? No começo da faculdade, no 3º ano, meu pai faleceu de infarto fulminante. Novo teu pai, então? Novo, 52 anos. Uau. E nessa época, o que me segurou foi a música. Porque eu já cantava em bandas, né? E aí eu consegui terminar a faculdade por causa da música. Chegou a atuar como farmácia ou... Sim, sempre. É uma coisa que eu sempre falo. A farmácia foi um apoio, né? Que eu nunca larguei a mão da pesquisa, da visitação médica, até como propagandista. E de programas de saúde, que eu cheguei a apresentar muitos, né? Então, a farmácia bioquímica na minha vida sempre me abriu portas. Que legal. Eu sempre falo, esse é um diploma, diplomas na nossa vida, né? Sim, a cultura é sim. sempre maravilhosa pra gente. Sim. Sempre me abriu portas na área da música. Olha só. É incrível a isso, farmácia, né, te abriu portas na área da música. Por quê? Toda vez que eu me apresentava, toda vez que eu estava num círculo de artistas, quando me apresentava como farmacêutica, as pessoas te olham de uma maneira diferente. É incrível, né? Porque você tem um diploma, porque você entende de saúde. Interessante. Isso eu acho que é maravilhoso, né? Você ter conhecimento, poder acrescentar à sua vida, ao seu currículo, um diploma de saúde, né? Neto, põe pra gente o número 1 aí, que eu quero perguntar pra ela, que eu tenho certeza que essa foto aqui, que a gente vai mostrar pro pessoal que tá nos assistindo, veio dessa área sua da saúde, que eu tive a oportunidade. Gente, eu tô me divertindo hoje porque a gente já apresentou junto diversos eventos. Então, para mim, hoje estar entrevistando ela é uma alegria imensa. E eu tô numa posição aqui que fala, poxa vida, ela é apresentadora, tão boa ou melhor que eu em muitos casos, né? E tive a oportunidade de conhecer o Café Alquimia, que foi um projeto que você fez por um período, né? Sim. Nós não chegamos a falar das marcianas, mas eu vou falar... a gente vai chegar às marcianas. Porque como a gente deu sequência da família, eu vou entrar... Por isso que eu tô aqui na mente. Daí, então, a parte do Café Alquimia, você tem toda a razão. Como eu me especializei em alimentos, né? Farmácia bioquímica, alimentos... porque eu gosto muito de comer, muito de cozinhar, e essa opção de ter alimento... Ela gosta de comer, vocês não têm ideia, os sabores desses alimentos que eu tive a oportunidade, a Zenilda, a gente ia tomar café lá com ela. Olha, né? gente, e realmente era uma coisa... Essa oportunidade de abrir esse café na época foi muito inusitada, né? Eu tive uma oportunidade de conhecer um relacionamento que eu tive, por isso que se chamava Café Alquimia, que era de uma pessoa que era muito esotérica, né? Era um terapeuta na época, que me estimulou a pesquisar sobre esses produtos que eu vendia no meu café, além dos bolos e tudo, né? Sobre japamala, sobre o ponopono, sobre essa coisa toda que eu nunca tinha tido contato, que me ajudou muito na minha vida, numa época bem específica, né? E eu comecei a cozinhar, a fazer bolos para eventos desse profissional que vi na época um relacionamento. Que eu participava dos eventos dele e fornecia os meus bolos. Daí, de repente, eu falei, por que não montar um café né, direcionado para essa área, né? Da terapia junto com uma cafeteria. E a ideia inicial foi essa, né? Eu montei esse café numa casa com a ideia de ter um espaço holístico também. Para atendimento, né? De tarô, de mapas numerológicos. Essa era a minha ideia. Mas logo que eu montei esse café, o relacionamento acabou. E aí eu falei, bom, então vamos fazer isso virar um café mesmo. E foi o que eu fiz. Continuei vendendo alguns produtos durante algum tempo, né? As pedras, que eu gosto muito, né? Os japamalas, os incensos. Mas o forte mesmo eram os bolos, né? Os cafés, os cappuccinos. Maravilhoso. E vou te contar, Ricardo, eu me apaixonei por isso, porque só quem trabalha hoje em dia virou uma febre, né? Os grandes maîtres e chefes, e hoje em dia virou programa de televisão, internet, e todo mundo vende pela internet pós-pandemia, né? Porque todo mundo virou um meio de sobrevivência. Um e-commerce na Exatamente. vida, né? Mas nessa época,
eu aprendi a desenvolver sabores de bolos diferentes. Eu me lembro, até te cortando um pouquinho e linkando com a pergunta que eu quero fazer, que os bolos que ela fazia, a gente ia lá provar, que nem eu falei, fomos algumas vezes, foi muito saboroso. Ela tinha uma história, não era só, olha, isso aqui é um bolo X, não é? Com conteúdo, com conhecimento dessa parte de alimentos que você teve, os bolos eram diferenciais, né? Sim, eu fazia Não bolos... só bolos, todos que você... Não, tudo que eu servia, eu procurava trazer um sabor diferente, uma nutrição. Eu procurava usar os meus conhecimentos de farmacêutica para passar o bem-estar para as pessoas, né? Eu sempre falava, quem entrava no meu café saía muito melhor do que entrava. Verdade. Isso, com certeza. Era Então, verdade. tanto nos cappuccinos, eu fiz curso de barista, né, para poder atender as você fez o pessoas, curso para de poder fazer os cafés trabalhados. A gente aprendia a tirar o café como tem que ser tirado, porque depois disso, infelizmente, eu nunca mais consegui tomar um café ruim. Eu digo infelizmente porque a gente acaba sendo mais seletivo na vida. Eu sou sócio de um clube de cafés, de uma marca de cafés maravilhosa, americana, por sinal. Que é difícil hoje, né? Você tomar um café e fala... Isso. A gente, claro, aceita, né? Nos claro, oferecem um respeito. café, claro, eu respeita. também o faço. Mas assim como apreciadores de bons vinhos, a gente sabe que um bom café, bem tirado, um bom grão, né? A qualidade não só pelo paladar... Exatamente. Tem uma série de coisas que a gente vai falar de café aqui. A gente fica exigente. e a própria parte nutricional do café. Claro, né? Nós obtemos mais benefícios hoje em dia sabendo tomar um bom café. Pergunta básica. Pode colocar açúcar no café? Gente, pelo amor de Deus, não matem o café. Vamos fazer uma campanha, não matem o café. A gente vai fazer um programa, então, só pra gente falar de alimentos. Vamos. Ser de café, né? De café em especial, né? Maravilhoso, sim, né? Sim. E aí você vai dar dicas desses bolos, que eu me lembro que a gente conversava, eram receitas até de família, que você adaptava com chia, com granola, era muito nutriente mesmo o material dela. E era muita coisa boa, não é? Mas... Ai, gente, maravilhoso. Tem muita saudade, viu? Né? Tem muita vontade até de abrir um outro café algum dia na minha vida, não agora. O tempo dela é escasso, gente. Por isso que, infelizmente, ela não continuou. Tá muito trabalho. Por sinal, era lá na Clementino. Na Vila Clementino. Incrível, né? Eu nasci na Vila Clementino, viajei o mundo e acabei voltando... E moro lá perto até hoje. Você mora na região lá? Moro lá perto até hoje. Acho que tem uma energia que me atrai para aquele bairro. É um bairro né? maravilhoso. Eu estou ali no Clabim, é bem gostoso, né? Gostoso. É bem pertinho. Isso. Mas as marcianas, conte pra gente. As marcianas, salvo engano, tiveram algumas formações, não é isso? Sim. As Marcianas é uma dupla sertaneja, para quem não sabe, ainda, né? Que é formada pela Celina, que é filha do João Mineiro. Ela é a dona da marca As Marcianas, né? Tá. E ela começou essa marca com a irmã dela. E nos anos... Final dos anos... 4, salvo engano, final né? dos 70 para 80. Começo dos anos 80. Isso. Depois disso, não deu certo. Essa parceria durou um pouco, viu, com a irmã. Ela gravou alguns sucessos, a irmã foi fazer uma carreira solo e ela começou com a Geisebel, que era uma cantora do Sul, que já era famosa, inclusive. Quando a Geisebel se uniu com a Celina, um dos grandes sucessos dos anos 80 e 90 foi aquela "Ó meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando." Então, essa música... Viu, gente? Falei que ela era cantora, a gente vai falar sobre essa parte. Tá linda a voz. Essa música foi um grande marco na vida das Marcianas e da dupla. Que fez muito sucesso a partir dos anos 90, não saía das televisões na época, né? Programas sertanejos, tudo. E aí, ela foi trocando de parceiras depois disso. A Geise saiu, eu acho que entrou a Elaine, que era uma outra moça de olhos azuis, que ficou bastante tempo nas Marcianas. Depois entrou mais uma, e logo em seguida eu fui convidada para fazer um teste, porque eu já estava numa gravadora nessa época, com um contrato como Sônia Regina. Na gravadora São Francisco, que era uma gravadora sertaneja, onde Edson e Hudson tinham um contrato e alguns outros profissionais. Quando eu entrei nessa gravadora, eu tinha gravado um single na época, que chamava, né? Era CD ainda. Sim. E o diretor gostou muito da minha voz e falou, vamos fazer um disco cheio, vamos mudar o seu nome, vai ser Sônia Regina e tal. Só que não acontecia nada, gente. Fiquei 1 ano na gaveta, no contrato, não fazia nada. Fazia um showzinho de rádio, de vez em quando. E aquele contrato que não acontece nada. Certo. Mas quem me levava para fazer os showzinhos era o empresário das Marcianas. Porque elas estavam no mesmo escritório. Elas estavam ali na São Francisco. Certo. Elas eram artistas da São Francisco. E aí, nesse mesmo ano, a Elaine saiu, que era essa parceira do Olho Azul. Não sei qual foi o motivo, não lembro.
E como o Amaral, que era um empresário, me conhecia lá do escritório, ele perguntou se eu não queria fazer um teste. Ele falou, por que você não faz um teste, né? Para ver se a sua voz era a primeira voz, eu era a primeira voz. Essa era a primeira. E a Celina a segunda voz. De repente dá certo. E deu certo. Fiz o teste, a Celina gostou muito da minha voz, o Amaral também. E assim começa a minha jornada nas Marcianas, no ano de 2000, final de 2000, começo de 2001. Que foi o ano que eu fiquei. Eu fiquei um ano só nas Marcianas. Um ano, exatamente. E aí eu regravei todas as músicas. Inclusive tem uma música, essa é famosa, tem várias famosas, mas tem uma outra, que eu tava até lendo um pouquinho do material e eu vi, que é... Puxa Quando vida. Partir? Será que é essa? Canta O Quando Partir foi uma música que foi produzida pelo Christian, que infelizmente nós perdemos há pouco tempo, recente, do Christian foi. Ralph. Maravilhoso, ele foi um produtor. Eu lembro desse dia do estúdio, Ricardo, que eu estava passando mal. Puxa vida. Eu estava mal, eu tive uma crise de pânico. Eu estava sofrendo de ansiedade naquele ano. Foi um ano bastante desafiador para mim. E aí, naquele dia do estúdio, eu tinha que pôr a voz nessa música. E o Christian no estúdio, ele foi um amor. Tanto que ele me acalmou que eu consegui gravar a música, que ele era uma pessoa iluminada, né? A música era uma versão de uma música que agora eu não sei o nome da música, mas eu vou cantar, você vai lembrar. Quando partir, não olhe para trás, para a cena, para não me ver morrendo de amor. Nem diga a ninguém que este adeus levou toda a luz do meu triste olhar. Uau, que legal. Não me lembro qual que é a original dessa música. Você lembra do grupo? Não tô lembrada agora. Tô tentando lembrar também. É uma versão, né? Americana. Claro, claro. Uma outra música que agora me lembrou era... Eu não vou cantar, porque eu não faria essa maldade aqui. Mas a letra diz, quero amarrar-te... Vou te amarrar na minha cama. Isso, vou te amarrar na minha cama. Também foi um sucesso delas, antes do Quando Partir. Que é, vou te amarrar na minha cama. Só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso. Só junto de você a minha vida faz sentido. Essa eu mesmo. tinha até um pulinho, uma coreografia. E é interessante que é uma memória que você puxa e vem tudo ali na hora, né? Ela começou até a fazer alguns passinhos com a mão aqui. E faz tempo, hein, gente? Mais de 20 anos. Ai. Mas que legal. Foi uma passagem bacana, né? Que a gente guarda com muito carinho. E a Celina é minha amiga até hoje. Que legal. Eu fiquei um ano, não deu certo, né? Porque, enfim, nós temos os nossos estilos, e talvez eu não seja uma pessoa que nasci para fazer dupla, né, sertaneja. Eu sou uma cantora solo. Sim. Né? Eu tentei esse ano, foi muito bom, aprendi muito. Isso eu não sabia. E uma coisa que eu desejo, assim, muita sorte para a Celina estar muito bem com a Adriana, que é a nova parcela dela há muitos anos, né? Elas gravaram novas músicas aí. E eu acho que é isso, cada um tem um perfil, né? Sim, e para mim não deu certo, claro. mas foi muito enriquecedor, foi maravilhoso. A gente vai falar mais do Duo Presta daqui a pouquinho, mas eu quero, Neto, põe pra gente a dois. Eu quero falar, tua vida de música começou em família, inicialmente aí, e quem são Olha só. as duas pessoas aqui? Pois essa menina que estava cantando na época Kid Abelha, nessa foto, eu lembro até da música. Que música cantava nessa foto? Os outros são os outros e só. Olha. Já conheci muita gente, gostei de alguns garotos, mas depois de você... A música era essa, eu lembro que até. legal, que bacana. Esse é meu irmão, e essa é uma das apresentações da Academia de Música dos meus pais, no Teatro Clara Nunes, ali em Diadema. A escola era em Diadema, né? Academia de Música Diadema, inclusive. Ô, Fernando, você tinha cabelo ainda, rapaz. Ele era um gatão, meu irmão. Aliás, até hoje é um gatão, só tá sem cabelo. Coitado. Mas eu sou suspeita porque forte. eu sou uma irmã muito coruja, muito fã do meu irmão. Ele é um grande profissional, uma grande pessoa também. Sim, a gente o conhece, e ele, nessa época, a gente fazia essa apresentação. Logo depois da apresentação dos alunos, nós montávamos uma banda e nos apresentávamos com os sucessos da época, né? Kid Abelha, Lulu Santos e outros tantos dos anos 80 e... Era final de anos 80, né? Isso. Sua carreira como cantora, então, foi crescendo. E você também, além de tudo que eu já falei, gente, dela, né? Ela tem uma outra coisa que eu não falei para falar agora nessa pergunta que eu quero fazer para ela. Que história é essa de dançar no Japão? Dançar no Japão faz parte. Foi logo depois, não logo depois, mas alguns anos depois dessa foto. Tem uma aí, Neto, né, na 3?
Vamos lá, mostrando ela dançando no Japão. Vai contando enquanto o Neto vem pra Então, gente. logo depois que eu que eu fazia essas pequenas apresentações com meu irmão, eu entrei na USP, né? Na Faculdade de Farmácia e Bioquímica. E aí, no terceiro ano da USP, começo do terceiro ano, eu fazia ginástica numa academia próxima à minha casa. Eu já dançava, eu fiz jazz durante alguns anos, na adolescência, dançava, né? Apareceu uma proposta para um teste para ir para o Japão, com uma companhia de dança. A dona dessa academia era uma grande amiga minha e ela já tinha ido com essa companhia. Então, era uma companhia idônea, de uma pessoa idônea, um japonês, tudo. E eu fiz o teste e falei, quem sabe, né? Ia ficar 6 meses ganhando em dólar. Uau. E viajando o Japão inteiro. Olha. Uma menina de 22 anos. Você acha que eu uma não mega iria, né? Não é experiência. uma experiência maravilhosa. Aí eu fiz o teste, passei, né? E a companhia, nós viajamos. Eu me esforcei demais, porque todas essas meninas lindas, que são minhas amigas até hoje, Todas brasileiras. todas, inclusive nós. E esse menino? Esse menino é o grande coreógrafo Walter Lacerda. não, brasileiro também. Todos que brasileiros da foto. é meu amigo e continua coreografando até hoje. Que legal. Infelizmente, só a Joara, Que é essa central aqui. Central que já partiu, né? Há alguns anos tá. ela teve uma doença e nos deixou. Tá certo. Todas as meninas, Renata, Carla, eu, Sueli, Fernanda e Doroti, somos amigas até hoje. E tivemos uma experiência, um Big Brother maravilhoso, porque cada uma morava num apartamento, né? Nós éramos 7 figuras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso? 2, 4, 6, 7, isso mesmo. 4 num apartamento e 3 no outro. No Japão, né? Com 20 e poucos anos, morando com estranhos e tendo que ficar viajando, não podia engordar, não podia fazer nada fora do contrato. A gente tinha que seguir regras e tinha que se dar bem, né? Porque, afinal de contas, tínhamos que entrar no palco sorrindo depois. Ninguém podia se matar, né? Claro, claro. Nem se rasgar. Então, essa experiência, para mim, marcou uma coisa divina na minha vida, porque eu tive que ser muito disciplinada, Ricardo. Elas todas eram bailarinas do Municipal. Antes de fazer esse teste. Claro, nós fazíamos esse show brasileiro, mas tinha um show internacional também. Era meia hora de show brasileiro e meia hora de show internacional. Onde eu fazia Liza Minnelli, dança espanhola. Eu me esforcei demais para pegar as coreografias, graças ao Walter Lacerda, que é um grande amigo meu. Esparrei no microfone. E ele me ajudou muito na época. E eu tive que superar elas que tinham técnicas e já tinham uma vida de dança, né? Mas você já tinha jazz, já tinha uma dança. Obviamente que... eu imagino que elas te ajudaram bastante, então. Elas me ajudaram. Mas eu me esforcei demais e fui muito disciplinada. E chegou no Japão, eu tive que fazer academia, porque eu não podia engordar. E elas já tinham corpos muito mais treinados do que o meu e tudo. Então, foi um desafio durante 6 meses. Eu comprava e cozinhava. Sim, a gente tinha um fogãozinho lá. Porque é uma cultura muito diferente da nossa, né? E na época eu não gostava de comida japonesa, imagina só, né? Hoje em dia eu sou vegetariana, né? Mas depois... Experiência nos Estados Unidos. Sim, logo depois que eu cheguei do Japão, eu namorei um australiano nessa época, do Japão. Eu conheci, durante esses 6 meses, um australiano que dava aula numa escola japonesa. Tá. E nós namoramos durante 2 anos. E foi muito bom para mim, meu inglês melhorou muito, tudo. E na minha volta do Japão, eu acabei passando pelos Estados Unidos, porque eu tenho um tio que mora lá, né? Essa foi a minha primeira passagem para os Estados Unidos. E eu falei, um dia eu vou voltar. A vida passou, acabei voltando para o Brasil, trabalhei com dança, trabalhei com música. E apareceu uma oportunidade para eu morar em Atlanta durante um tempo. Tá. Porque eu tinha amigos músicos em Atlanta. E eu passei uma temporada de 6 meses em Atlanta, também cantando, porque a música abre portas na minha vida sempre. Eu sou muito abençoada. E eu acabei conhecendo o mundo por causa da música, viu, Ricardo? Sempre sou muito grata. Imagina. Né? E nesse ano de 90 Não, Atlanta foi 96. 96. 5 ou 6. Já nem sei. Quando eu fui para Atlanta, eu trabalhei numa casa de chá durante o dia. Que era maravilhosa. Ajudou bastante, então, na alquimia depois, exatamente, né? Porque a minha experiência... Exatamente. Começou com essa maravilhosa Deb Seven, que era a dona da casa de chá, que me ajudou muito. E aí, cantei em várias casas latinas lá, cantei para americanos, cantei em festas parecidas com as festas que eu fazia aqui no Brasil, com o músico Roberto Gonçalves, que, aliás, é um grande amigo meu até hoje, que me acompanhou. E foi uma experiência maravilhosa. A Atlanta também me acolheu. Música, né? O que você mais cantou lá que você lembra? Olha, Roberto,
O Roberto tá falando de mim agora. Ricardo, lá, como a gente fazia eventos, com a banda, a gente fazia alguma coisa latina, né? Ah, fazia Bossa latina. nova. Não. E fazia alguma coisa em inglês, lá para os americanos mesmo, anos 70, né? Para festas. Para você ter uma ideia, rapidamente, eu fiz uma festa para um dos presidentes da Coca-Cola, lá em Atlanta. E Atlanta é a cidade da Coca-Cola. É, Eu visitei famosíssima. um museu da Coca-Cola. Nossa, é muito legal lá, tive a E nós oportunidade. cantamos no aniversário de 70 e tantos anos desse senhor, era numa mansão, num bairro assim muito muito chique lá de Atlanta. Eu lembro que nesse dia ele pediu pra gente cantar uma música e eu coloquei a letra da música perto da piscina, só que anoiteceu. E esse meu querido amigo Roberto Gonçalves não levou iluminação. Você imagina eu tendo que cantar numa festa para um americano com uma letra em inglês sem conseguir ler a letra. Né? Escuro, né? Escuro e aquela coisa. E aí a música era o Hotel California. Sim. Eu não sabia decor. E eu comecei a cantar a música e não conseguia ler, porque a letra estava em lápis, eu lembro. Não tinha essa história, né? Eu tirei a letra de impresso. Aí eu falei, Jesus Cristo. E a minha sorte foi que o dono da festa veio e começou a cantar junto. Aí a gente, né, com a cancha da vida, tudo. E ele cantou a tal da música que era a música da festa, da vida dele, né? Imagina só. Boa experiência, né? E anos 70, anos 60, a gente fazia... Mas a bossa nova agradava muito lá, muito. Fazia muitos shows. Quando a gente fazia parte da bossa nova em casas latinas ali, e mudávamos o ritmo, né? Às vezes cantávamos bossa nova com ritmo de dance. Cheguei a fazer um clipe. Olha, lá. Foi até bom você dizer. Clipes, vídeos, imagens, a gente encontra nas suas redes sociais? Sim. No meu Instagram, no @SôniaPresta, sempre. E no meu YouTube também. Tem muita coisa. Digitando Sônia Presta no Google, a pessoa me acha em várias versões. Apresentadora, farmacêutica, mas mais como cantora, com certeza. Maravilha. Não tem como eu pular esse país, porque você tem sangue italiano, literalmente, não é? Verdade. Itália, como foi a tua experiência lá vinculada à música? Porque eu imagino que emocional, de retomada de família, enfim. Olha, a Itália, na realidade, eu cantei em território italiano, que é o navio, né? O navio da Costa Cruzeiros, ele é um território italiano, ele tem a bandeira italiana. Eu fiquei poucos meses na Itália, fiz alguns contatos com música, mas acabei trabalhando nos navios da Costa Cruzeiros. Durante 5 anos, eu fiz o meu show que se chamava Fortissimo, que era um show dirigido por Dick Danello. E esse show era um tributo às divas italianas. Então, durante 5 anos, eu fazia 2 shows, num roteiro que pegava São Paulo até Punta del Este, passando por Buenos Aires. Nós fazíamos esse cruzeiro de 9 dias, com a bandeira italiana, né, da costa. E esse cruzeiro se chamava Prata Italiana. Então, Coloca a foto 4 para mim, Neto, por favor. Era um cruzeiro maravilhoso. Não é do cruzeiro, mas é de uma dupla que vocês cantavam. Ah, sim, Dick Danello, exatamente. Nós estávamos reunidos, esse é o maestro que participou, que foi um dos protagonistas que viajou comigo. E o Dick foi um grande amigo, é um grande amigo. Faz tempo que eu não falo com o Dick. Aliás, Dick, um beijo para você, saudades. Olha aí. Ele tá ótimo, viu? O Dick Danello tá forte, inclusive legal. tá com uma produtora nova, fiquei sabendo. O nosso amigo Iório, o jornalista, me contou. Ah, sim. E essa foi uma foto quando a gente tava, acho que, ensaiando uma música pro navio, inclusive, né? É de um vídeo. Isso. De um vídeo que você estava ensaiando. E acabei trabalhando muito com shows dele aqui no Brasil também, fazia backing vocal para ele, fazia participações nos shows dele como protagonista também. Que legal. E você cantava Laura Pausini, Rita Pavone, Mina, Patti Bravo, é isso? Isso, grandes divas italianas que cantam até hoje, né, Ricardo? Esse show, Tributo às Divas Italianas, eu já fiz no Clube Paulistano, em São Paulo, 2 vezes, eu acho que já fizemos essas, que é a temática principal, né? As divas italianas, mas a gente acaba cantando champanhe, cantando outras músicas que as pessoas pedem, claro. Tem que cantar. É até uma pergunta que eu quero já aproveitar o gancho. O que mais te pedem para cantar no show? Que eu imagino que você analisa o público, né, de acordo com a contratação, que inclusive ela faz incríveis trabalhos, shows corporativos, quiser contratar, gente, é incrível o trabalho dela. A gente conhece a Sônia há muitos anos, já entrevistamos juntos, já participamos de eventos juntos, enfim, eu estou chovendo numa olhada aqui de qualidade, vocês vão ver, só olhar nas redes sociais dela, vocês vão conhecer esse trabalho incrível que ela faz. Mas de toda essa quase 30 anos de carreira aí, como que quais músicas o pessoal mais pede que não pode faltar em show algum?
Olha, como a gente tem esses dois formatos de show na minha vida, né? Falando dos shows italianos, né? Que Italianos, isso. tem o Champagne é uma música que todo mundo pede, não tem jeito. Vira um clássico, né? Além do tributo às divas. Champagne e Laura Pausini são dois sucessos. Solta né? um trechinho pra gente, não só. Laura Pausini, que é a minha cantora do coração. O La Solitudine é um clássico. Ela ganhou o Festival de Sanremo em 1993, se eu não me engano. Ela foi a canção destaque, né, de 93. Aí começou, né, a existir Laura Pausini para o mundo, né, 93, 95. Aí nós tivemos conhecimento. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui. Un cuore di metallo senza l'anima. E vai. É uma música que já foi traduzidas para várias línguas. Sim. Já, né? Foram regravadas em várias línguas. Várias né? línguas. Nós tivemos várias versões dessa música, é verdade. Com certeza. E a outra... Champagne. Champagne, per brindare un incontro con te, che già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa e vai. Só palhinha, gente. Imagina um show, né? Com acompanhamento, com o Fernando, que é incrível, né? Meu músico. irmão é um maestro maravilhoso que sempre me acompanha, e vários músicos também, né? Porque a gente faz vários formatos de show. Desde o duo, né? Que é o duo que a gente fala, que é o Presta. Presta Sound, da equipe Presta Sound. Eu tenho uma equipe de músicos que trabalha, que também tem o nosso Instagram, @equipe Presta Sound. Vamos aproveitar, deixa aí. Duo Presta Sound. Põe a foto 5 para mim, Neto, por favor. Duo, você e o Fernando, Sim. né? Você e teu irmão. E você tem uma grande equipe, é isso? Exatamente. Eu falo que essa é a nossa base do trabalho, né? Porque nós fazemos vários estilos musicais. Nós fazemos os eventos desde MPB, pop, samba, nacional e internacional. Por quê? Porque num evento corporativo, num evento social, as pessoas querem ouvir um pouquinho de tudo, né, gente? Então, vocês não tocam pagode. Calma, gente. Não é que a gente não goste ou não goste. Depende do pagode, né? Depende. Nós gostamos dos vintages. Nós somos clássicos, né? Nós tocamos as músicas que agradem as pessoas. Nós fazemos um contrato antes, tá? Claro. Tem algumas coisas que não estão no nosso repertório, não é nenhum tipo de preconceito, mas cada um tem um estilo. Tem seu estilo, claro, exatamente. Mas nós temos mais de 1000 músicas no nosso repertório, então é difícil não tocar uma música quando nos pedem. E quanto tempo dura, em média, um show? Depende de cada... de 1 a 2 horas, né? A apresentação. Às vezes são 2 sets, nós temos intervalo, depende... Porque é um evento corporativo, às vezes eles querem que nós entremos 2 vezes, né? Mas o show, nós chegamos a fazer show de até 2 horas sem intervalo, uau. né? Isso engloba aqui umas 25, 27 músicas, em mais média? até, dá mais. Dá mais. Dependendo da música, dá mais também. Aí é um preparo vocal bem intenso, né? Pois engraçado isso. Eu fiz muitos anos de aula de canto, né? Então, eu creio que a técnica a gente sempre vai... Claro, a gente tem sempre que fazer exercício, aquecer, não tem jeito, né? Porque é uma máquina, né, gente? Nos preparar e tomar muito cuidado. É uma musculatura, né? Igual a academia. E com esses desconfortos respiratórios que a gente tem passado, eu tenho sido bastante afetada também. Não diga. Mas mesmo com a técnica, a gente consegue fazer o show. Que bacana. A gente estava falando e o caminho vai abrindo, o leque vai abrindo, porque ela tem muita coisa. Mas, olha, gente, então, esse projeto no navio que ela estava dizendo, né, no Prata all'Italiana, ela que iria para Buenos Aires, na costa mediterrânea. Olha aí, gente, ela já trabalhou ali, fez os shows, os trabalhos no Costa Mágica, Costa Fortuna, Costa Fascinosa, e cantando esses grandes clássicos italianos, né? Olha, essa época dos navios eu tenho muita saudade. Aliás, me contratem, navios, por favor. Perfeito, gente. Por favor, eu acho que quando mudam os diretores, né? Infelizmente os diretores das agências mudaram. E eu acabei não fazendo mais shows, mas quero voltar a fazer esses shows nos navios. Além desses grandes shows que são, né? Eu imagino que o pessoal canta tudo junto, né? Participa tudo junto, né? É lindo, Você faz também os pocket shows, é isso? Sim, com músicas da Broadway. Sim, os pockets são sucessos há mais de 20 anos também que eu faço. Normalmente eu faço com outro cantor, o Guilherme Mistreta, que é um parceiro de muitos anos desse pocket, que é o formato... que começa o pocket como Grease,
que é a Olivia Newton-John e o John Travolta. A famosa música. Que não tem como, né, É. gente? Gente da nossa idade, né, Ricardo? E hoje em dia, com a internet, qualquer jovem também conhece Grease, né? Quem não conhece esse filme? Então, a gente abre com esses dois sucessos do Grease, que é o Summer Nights e o You Are The One That I Want. E eu uso uma peruca, roupa de Olivia Newton-John, ele vem também de Elton John, de John Travolta, Elton John. E aí a gente segue com os sucessos dos anos 70. Esse é um formato de mais ou menos 40 minutos que nós fazemos na pista, né? A gente faz um show interativo com as pessoas. É muito gostoso porque aí você dança junto, você canta junto, né? E esse normalmente é um show que eu faço, a gente faz com playback e às vezes participação. Meu irmão chega a fazer com a gente, às vezes, a parte da guitarra ao vivo. Fica muito bacana, né? A gente solta o playback e só faz as guitarras ao vivo. Ah, E fica bem legal. É, né? porque, nossa, para ele é interessante, né, essa situação, que para você tem que encaixar no pronto. Agora ele tem que estar no tempo certinho ali. No tempo pra não dar... certinho. Esse é um projeto que ele, como maestro, tem que selecionar os playbacks, tirar a guitarra do playback e fazer depois os solos ao vivo. Uau! né? E, né, aproveitando o gancho dele novamente, e falando de Broadway, ele tem já uma familiaridade com a Broadway, Exatamente. né? Meu irmão foi músico de musicais da Broadway durante 10 anos. Broadway é aqui do Brasil, né, Sim, gente? Quando a sim. gente fala Broadway, porque esses musicais vêm da Broadway, são assinados pela Broadway, só são realizados aqui no Brasil em português. Meu irmão tocava mais de 7 instrumentos em cada um desses musicais, ali no fosso, né? Porque Embaixo do palco, do viu, palco, gente? porque a Quem gente teve não vê o oportunidade de já músico. ver. Então, desde o ukulele, guitarra, violão de 12, enfim. E, por exemplo, musicais como o Rei Leão, ia fazendo as músicas trocando o instrumento, né? Era no mesmo no na mesmo mesma musical, na apresentação, mesma apresentação. ele trocava os trocando instrumentos. os instrumentos. Minha nossa. Mamma Mia, Rei Leão, Aliás, Família Addams. ABBA, eu imagino que te peçam muito. Muito, isso mesmo, você lembrou muito bem. ABBA é um clássico para qualquer idade. Você sabe que outro dia a gente cantou num evento de uma menina de 20 anos e ela queria ABBA, de qualquer jeito. E Dancing Queen é a mais pedida? Dancing Queen é mais pedida. Então canta um trechinho pra gente. Friday night and the lights are low, looking out for a place to go. E vai. E vai, olha, gente, já dá vontade You de are lembrar. the dancing queen, Isso. young and sweet, only 17. Olha aí, gente, dá vontade de dançar já, né? Só contratar o show que vocês vão dançar a música inteirinha, Por não é isso? favor, né? Vamos lá. Que legal. Algum local que você lembra com muito carinho, todos com muito carinho de apresentação, claro, mas aquele particular daquele local que você se apresentou que você lembra até hoje? Olha, eu me apresentei, como eu já te falei, no Clube Paulistano, e eu gosto muito desse clube, porque ele tem 2 momentos muito importantes na minha vida. Eu fiz um show uma vez com o Dick Danello lá, o Dick vai lembrar disso, e o Dick teve um infarto na minha frente. Uau! Até vou explicar, calma, gente, ele sobreviveu. É. Ele caiu roxinho, ele estava cantando Volare, na minha frente, eu estava no palco cantando junto com ele, ele desceu para interagir com os convidados, era uma festa, ele caiu roxo. E de Uau. repente eu falei, um médico! A festa inteira veio em cima dele. Era uma festa de médicos cardiologistas. Ou seja, Passou mal no lugar certo. Exatamente. Tinha desfibrilador no Clube Paulistano. Ah, que bom. E ele foi, obviamente, sobreviveu, né, fez o stent, está vivo até hoje, graças a Deus. Então, esse clube foi um clube que marcou muito. Anos se passaram e eu fui contratada para fazer o meu show, Divas Italianas, Sônia Pressa, nesse mesmo palco. Então, foi uma renovação, anos depois, eu voltando como protagonista, né? Depois dessa que legal. Essa vida, né? Curiosidade, vocês continuaram o show, pararam o show, acabou Paramos o show. A festa continuou, porque era um aniversário, imagina, de 50 anos de casados. Minha nossa. E era um professor da Universidade das Clínicas, né? O cardiologista que tinha escrito um livro sobre coração. Então, todos eram médicos naquela festa, cardiologista. Que bom, deu certo, Depois né? todos souberam que ele sobreviveu e a festa foi... Depois se encontraram novamente. Eu quero mostrar para você, gente, o nosso portal, a Orbis, que você conhece, o Sim. portal da Orbis, né? Um portal de notícias em que a gente tem a oportunidade de ter mais de 200 articulistas escrevendo hoje no portal, nas diversas áreas que as pessoas possam buscar. Tecnologia, saúde,
como que chama? Política, aí vai, né? Música, Que legal. cultura, arte, não é? Inclusive o nosso podcast todos os dias está lá atualizado para você também acompanhar. Se entrar no portal da Orbis, também vai ter oportunidade de ver o nosso podcast. Então, quer conhecer mais do portal? Entra lá, www.orbisnews.com.br, e tenha certeza, o que você vai ler é de qualidade, porque a gente seleciona os nossos convidados. Inclusive, se quiser escrever, é muito bem-vindo. Olha, viu? com certeza. Então, Já tem mais uma colaboradora. Opa, olha aí, gente, ganhamos aí. Maravilha. E dos shows internacionais, dos espaços internacionais que você lembra com carinho? Olha, eu adorei cantar numa casa nos Estados Unidos que se chamava Localuna. Localuna, olha que legal esse nome. Localuna. Que não é em inglês, né? É uma casa latina. Ah, sim. Mas era um clima tão gostoso. Eu me lembro que nessa casa eu fazia shows com esse meu amigo, o Roberto Gonçalves, mas o clima... E eu aprendi a comer tapas, que na época nunca tinha tido contato, né? Você sabe quais são tapas? É espanhol, né? Espanhol, é uma tem comida razão. que é servida assim, em porções bem pequenininhas, né? Que eu nunca tinha comido. E eu lembro que misturou o paladar, né? O sentido paladar com a sensação de cantar nesse ambiente muito gostoso, pessoas muito agradáveis. Esse foi um lugar que eu adorei cantar na América. No Japão, o hotel Hyakumangoku, que foi um hotel que eu dançava e representava uma canção cabaré da Liza Minnelli, que ela era cantada e dançada. Na realidade, ela era dublada, mas eu cantava também junto, né? E esse foi um espaço que eu jamais esquecerei na minha vida, que ele era um hotel maravilhoso. Existe até hoje o Hotel Hyakumangoku. E nós cantávamos num palco internacional divino. Você tem imagem dessas apresentações? Eu tenho. Depois manda pra gente, a gente coloca o Vou pessoal mandar do Hyakumangoku assistir. de pedaço desse show, que era Que lindo, legal. lindo, lindo. Que era a abertura dessa foto que você colocou com as meninas, com essa fantasia, né, no show nacional e depois do show internacional. Eu vou te mandar um pedaço. Neto, põe a foto 6 pra mim. Eu queria saber dos clipes novos. Sim. Esses são os clipes italianos, né? Do lado esquerdo, que eu faço com banda. A minha apresentação, nós estamos num quarteto. Eu sou, né, a quinta figura, que é uma apresentação que eu gosto muito de fazer em festas e eventos corporativos, porque fica mais completo, né? Quando você leva um tecladista, ali tem um Marcinho, que eu conheço, é um grande vamos músico. Vamos apresentar. Olha o cabelo, gente, que eu falei aqui do Fernando. Aí, Ele vai me irmão, matar, né? O maestro Fernando na guitarra. Fernando. Aí eu tenho esse baixista maravilhoso que trabalha com a gente há muito tempo. Legal, bacana. Eu esqueci o nome dele, gente, agora me deu um branco. É um grande amigo meu. Opa, daqui a pouco a gente lembra. Enquanto você pensa em lembrar aí... O Bal na bateria e o Marcinho. Isso. Essa música não é muito conhecida, né? Dá-te-me um martelo, quase não é conhecida, né, gente? Como é que ela é? Gente, Rita Pavone. Rita Pavone. Falar de música italiana, falar de clássico é falar de Rita Pavone falar também, de Rita entendeu? Pavone. Então, quando você me pergunta o que as pessoas pedem, a gente acaba ficando perdido, porque é muita coisa, né? Rita Pavone gravou Date-me um martelo e virou um hino, né, para os adolescentes dos anos 50 e 60, né? Teve um filme, se não me engano. Teve. E era... Tchurup, tchura, tchuru, tchu, e datemi un martello, che cosa deve fare? Eu voglio dare in testa, aqui não me vá, sì, a quella smorfiosa, com gli occhi di pi, e vai, gente. E a dança, né? E todo mundo ninguém fica parado, né? Não fica parado, e todo mundo conhece essa música. E esses shows, né, esses clipes também estão todos lá disponíveis para a gente no meu acompanhar. Instagram, gente, todo mundo. Que legal, gente, que bacana. Em quantas línguas você canta, Sônia? Olha, na realidade, essa é uma pergunta bem interessante, porque quando eu passei pela banda SP3 em São Paulo, que eu fui crooner durante 10 anos, eu tive a oportunidade de ter contato com várias nacionalidades, porque eu fazia festas para a sociedade, né? Para bufês como França, Torres e tal. Nossa, então eu fui muito privilegiada. Eu aprendi a cantar em hebraico. Eu canto em hebraico até hoje. Eu cheguei a cantar em sueco. Cantei em alemão, francês, inglês e italiano, que são duas línguas que eu falo e canto, né? E as outras não falo. Japonês, falo um pouquinho, porque eu morei lá, então eu canto em japonês. Lembra Inclusive, alguma tenho coisa? até um clipe em japonês também no YouTube meu, que é legal. o Tokino Nagare no Mio Makase.
que é uma música da Teresa Ten, uma grande star que faleceu já, uma popstar japonesa. Tá. Então vamos lá, já Aqui, cantei. eu tô com 7 ou 8 aqui, me perdi. Vamos lá, vamos de novo aqui. Você cantou em alemão, Alemão, sueco, sueco, hebraico, hebraico, francês, francês, inglês, italiano, e japonês. japonês. E 7. espanhol. Espanhol, 8. Também tenho clipes meus, também. Que música espanhola, música latina que você... Tem um clipe cantando Quizás, que eu... Ah, Sempre que te pergunto que quando, como e donde, tu sempre me respondes, quizás, quizás, quizás. isso, Essa música tá famosíssima. gravada, eu gosto muito. E músicas boleros, né, que a gente faz, as pessoas Ah, pedem você faz também. bolero também. Que bolero que você lembra aí? Dicen que la distancia es el olvido, Só pero musicão. yo no consigo E vamos que vamos. Só Luiz música. Miguel, né? Os boleros Luiz que ele Miguel. regravou, a gente canta, claro, né? São grandes sucessos, são maravilhosos. Pergunta difícil. Meu Deus. Agora eu vou colocá-la em xeque. Brincadeira. Obviamente, nós estamos falando de 8 línguas diferentes, estilos diferentes, tudo. Mas, qual a preferida? Ah, é difícil isso mesmo. Porque, sabe? obviamente, ela falaria para mim, eu pensaria numa resposta italiano, não é? Porque já de base. Porém, eu imagino que italiano já seja o concurso na tua vida. Não, isso é muito difícil de responder. Sabe por quê? Porque depende muito da música. Sim. Né? Uma língua que tem uma sonoridade muito bonita é o inglês. É inglês, é. Inglês. Qualquer coisa que a gente canta em inglês fica bonito, Ricardo. A famosa Aleluia você já deve ter cantado diversas vezes. Sim, várias Eu vezes. imagino que peçam muito também. Pedem. E é interessante que a letra dela, né, não tem muito a ver com o contexto que as Exatamente, pessoas analisam, né? exatamente. É a mesma coisa que o Bella Ciao, em italiano. Ah, é verdade. O Bella Ciao também era de guerra, não? Como é? Exatamente, é de uma, guerra. É uma guerra mesmo, né? É um soldado que está sendo levado, ele vai ser morto. E as pessoas cantam Gente, com uma alegria. É uma letra terrível, triste. E as pessoas me pedem para cantar Bella Ciao e eu disfarço. Às vezes evito cantar essa música, porque as pessoas acham que é uma música alegre. Sim. Né? Ela então, tem um contexto um contexto trágico, né, de guerra. Exatamente. Muito pesado, né? Muito pesado. Quando eu não falo italiano, eu enrolo 2 ou 3 palavras. Eu estive na Itália algumas vezes e... você foi maravilhoso, né? A Costa Amalfitana, você pegar essa... Delícia, acho que é um dos lugares mais bonitos que eu vi na vida. Aí você comeu uma mussarela de búfala, tomou vinho e comeu pizza. Todos os dias. A pizza a gente vai deixar para um outro programa. Vamos lá, né? Porque... Nápoles foi claro, Nápoles. né? Vamos comer pizza lá, né? Então, deixa pra lá a história do Nápoles, né? Não, é muito bom, é muito gostoso. Que eu falei, já, o pessoal ficar curioso, é saboroso a qualidade dos ingredientes, mas como a gente é brasiliano, né? A gente é brasileiro, a nossa pizza é um pouco diferente de lá. Né? Então a gente leva um pouco de susto, não é? Sim, mas eu acho o seguinte, né? Quando eu fui pra lá, parênteses também, eu gostei, claro, da pizza napolitana, mas meus tios, eu tenho parente na Itália toda, eu fiz minha tia me levar em Milão. Você gostou, Zanil, da pizza napolitana também? Olha lá a cara dela, nossa, a gente foi juntos. Você sabe que eu fiz minha tia de Milão me levar numa pizzaria que fazia aquela pizza alta que eles falam. Gente, aí você não ia ter o que falar, que maravilha que era aquilo. Porque é uma pizza, pizza que parece aquela pizza pan da gente aqui. Sei. Aí você... É a mussarela, porque eles só gostam da mussarela, do manjericão e do tomate, né? Que isso que é pizza para eles. Sim, né? É bem diferente. É bem diferente. E a pizza não é como a gente corta em 8 partes aqui, né? Você pega com a mão, dobra e come, né? Me fez lembrar uma história que a gente estava numa pizzaria lá na Itália, lembra, Zanilda? Que a gente chegou, queria cortar a pizza. Nossa, quase apanharam. Quase apanhamos. Lembra? Os garçons... Já só veio como... Porque a gente quis ter a oportunidade de uma experiência diferente dessa vez, que nós pegamos um carro, ficamos 20 e tantos dias dirigindo em várias cidades, né? E de repente, a gente queria conhecer as pizzarias, as cantinas, enfim. Claro. De quem come todos os dias lá, né? Porque a gente nós fomos nas famosas, né? Nas igrejas, todos os lugares famosos, mas também fomos... A pizza do dia a dia. A pizza do dia a dia. Do almoço, porque eles almoçam uma pizza, as pessoas... Eles almoçam, gente, a pizza do prato deles não é pequena. E se fala, mas ele não engorda. Com aquela farinha deles não engorda, Não engorda. É uma farinha, parece que não tem nem glúten. E as bordas, gente, pra quem não conhece, a gente põe até uma foto depois pra vocês verem. As bordas são grossas. Por quê? Porque lá, o que combina com pizza? Um bom vinho, claro. Né? Então, o que eles fazem? Eles rasgam a pizza inteira, né? Isso. Molha no vinho, gente. Molha no vinho.
Eles rasgam essa borda alta Molha do vinho e come. e a gente cortou a pizza em 4. Se eles tivessem umas katanas lá, Então, olha, eu sei que vocês não apanharam, ó, porque eles não são muito educados, né, gente? Quer dizer, na comparação com a nossa cultura, eles são muito ácidos. Eu falo, o humor do italiano, né, um pouco diferente, é muito né? diferente, né? Gente, me lembrei agora. O baixista da foto é o Canela. Me perdoa, Canela, que eu não lembrei do seu nome na hora. Na hora Ai, da tanta, foto lá, né? tanta informação na minha cabeça, ele chama Canela. E além de baixista, ele é baterista e ele é filho de uma cantora que foi uma das crooners do programa Qual é a Música há muitos anos. Então ele tem uma história linda. Canela, me perdoa que eu não lembrei na foto. Agora lembrei. Prazer, Canela, que legal. Mas é isso, cantar faz bem, né? Fábio Canela. Fábio Canela. Viajar também, obviamente, né? Eu quero ir para Itália com vocês. Por que vocês não me convidaram para ir para Itália quando Zenilda, vocês a próxima, forem? Que ano ela que foi quer junto, isso? né? Dessa vez que a gente comeu as pizzas foi 19, salvo engano, né? 18? 19. Acho que eu não podia. Foi 19. Você não pôde ir, que pena. Tá na hora de ir de novo, então, Zenilda. Vamos marcar, a gente pega carro. Mês que vem? No mês que vem? Setembro que é bom, hein? Setembro é bom mesmo. Setembro. Combinado? Final de setembro? Vamos marcar lá. Olha Beleza, aí, marcado. Cantar é a tua vida hoje, não é? Como que você falou no começo do programa que as portas foram abertas pela forma pela sua formação e que quando as pessoas ouviam falar que você era farmacêutica, utiliza isso de alguma forma no show? Olha, nos shows, né? Eu acho que toda vez que eu falo no show, de alguma maneira, me apresentando, eu sempre comento da minha jornada no começo, né? Da minha passagem por uma universidade pública, da minha dificuldade, né? De ter sido filha de imigrantes, músicos, né? E a farmácia acaba sendo uma parte importante, né? Da música, do show. Porque ela é a minha base. Ela me deu forças, ela me deu estrutura para poder me apresentar num palco, né? Para ter essa altivez, essa coragem. Porque as pessoas falam assim, mas a pessoa tem talento, né? Eu falo assim, eu tenho 10% de talento, né? 90% é o resto, é vontade, vai com medo mesmo, né? Porque você tem coragem, mas você vai com medo mesmo. E o resto vem de tudo aquilo que eu sou, né? E a universidade me fortaleceu, o Japão me fortaleceu, né? Então, sem a universidade, eu não teria ido para o Japão. Porque, vou te falar uma coisa, para sobreviver no meio de bailarinas e coreógrafos, que é um pessoal que, obviamente, é muito mais sistemático, egocêntrico, porque o artista é mesmo, né? Sim. Ele tem essa coisa do... Precisa ter para postura de palco, exatamente, né? Então não é nem maldade. E eu não era só artista. E onde eu estava me atuando, eram só artistas. E havia um respeito, porque eu fazia a faculdade de farmácia e bioquímica. Ela não é essa cantora, ela é uma doutora, você entendeu? Que legal. Então, a farmácia sempre me trouxe esse respeito que talvez alguns artistas só deem para outros profissionais que não sejam da área deles. Infelizmente, né, Ricardo? Porque a gente sabe que a gente deveria respeitar todo tipo de artista, ainda mais o nosso colega de trabalho, né? Mas, dúvida. Infelizmente, isso não acontece, É a vida. Né? Você conheceu num período da sua vida, você já contou pra gente, o Ho Oponopono. Como que é hoje o Ho Oponopono na sua vida? Olha, e o que é, de repente, de uma maneira bem simples para o nosso... O Ho Oponopono, para quem não conhece, é um mantra havaiano, tá? Isso vem já de muitos anos. Ele foi desenvolvido para fazer uma limpeza de memórias tóxicas repetitivas, que a gente fala, né? Fazendo as frases, sinto muito, por favor, me perdoe, obrigado, eu te amo. Acaba sendo uma meditação, né? Para quem pratica. Você pode praticar com o japamala, que é aquele colar de 108 contas. É como, né? se fosse um terço católico, mas com 108 contas. Tem mais ou menos o mesmo formato. O terço tem 54, o japamala é o dobro. Isso, né? isso. E a gente vai fazendo e vai repetindo essas frases. E, segundo essa filosofia, existe uma limpeza dessas memórias que são prejudiciais na nossa vida, né? Que empacam a nossa vida, que nos prejudicam em todas as áreas, desde sentimentais, no dia a dia, até no trânsito, né? No emocional. Fazer o Ho Oponopono traz esse bem-estar para a gente e para o outro. Porque, na realidade, o Ho Oponopono, a filosofia é que ele limpa o ambiente e o outro. Que de alguma maneira você atraiu aquilo para você. Você tem que fazer essa limpeza utilizando isso. Então, o problema
Não é o ambiente nem nada. O problema é você que atraiu aquilo para você. Isso que é legal. E com palavras fortes, com Sim. pensamentos, com tudo isso. Ô Neto, põe pra gente a foto 7, eu quero saber a relação dela com essa pessoa. Vamos ver se ela... O que ela fala? Essa pessoa, para não dizer que é tudo para mim, ela tem uma grande importância, né? Muito, muito, muito. Minha mãe. Se for sua mãe, se fosse escolher... A outra pergunta difícil. Se fosse escolher uma música pra ela, qual você cantaria? Com emoção nos Mamma olhos son já, né? tanto felice perché ritorno da te. Linda, né? Já... A minha mãe é uma Como que ela chama? Antônia. Antônia. Dona Dona Antônia. Antônia Romanelli. Um beijo, Dona Antônia. Tua filha é maravilhosa. A gente gosta muito dela. A minha mãe está se recuperando de um AVC bastante Não diga. severo. Uau. Afetou a fala dela. Poxa, qual a idade dela? 86. Opa. Ela teve 2 infartos e agora, infelizmente, teve esse AVC. Mas ela tá bem, né? Só afetou um pouco a fala, que a gente tá fazendo forno, né, mãe? Estamos se recuperando já. Olha, um beijo, muita saúde, muita prosperidade. A gente sabe que essa próxima foto, a sua relação com ele profissional é muito boa, mas como que é a relação pessoal com esse rapaz? Esse aqui é um dos grandes desafios e um dos grandes amores da minha vida, que é meu irmão, Fernando Presta, que é um grande maestro, uma grande pessoa, mas uma personalidade bastante difícil também, porque as qualidades vêm sempre com os desafios, né, junto. Claro, sem dúvida. E ele é um homem bastante exigente. É Esse- muito difícil trabalhar com ele nesse sentido, porque Tá. eu tenho muito respeito pelo meu irmão, porque ele tem muito conhecimento, né, musical. Ele só estudou isso a vida toda. Sim, sim. Então, eu me Respira considero- a música, Exatamente, eu me literalmente. considero um grãozinho de areia do lado dele. Então, todas as vezes que ele ou me critica, né, ou faz qualquer comentário, eu sou muito atenta. Só que a maneira que ele critica é uma maneira de um leonino bastante efusivo, sabe? Não é uma coisa, olha, querida irmã. Você sabe como os irmãos... Eu sei, naturalmente. Se você tem isso, né? irmãos, e você que está me vendo também, se você tem irmãos, você sabe muito bem que o irmão não trata o outro, querido irmão. Não, ele vai te xingar. E Ele tem a vai te- liberdade, né? Exatamente. E pra gente encerrar esse bate-papo, que tá uma delícia, pena que passa Que rápido, pena, né? passa muito rápido. Eu queria que você iniciasse a sua despedida com um trechinho de uma música que te faz bem, que te toca o coração, e já emendando com uma dica para quem está começando agora, o que fazer. Pode falar com o nosso pessoal de casa. Olha, eu vou começar falando, não desistam dos seus sonhos. Parece clichê, mas é a única forma de sobreviver. Porque se a gente desistir dos sonhos, Ricardo, a gente morre em vida. É isso É aí. isso. Pode ser que o seu pai, a sua mãe, os seus vizinhos, todo mundo te desencoraje nesse momento, mas se você acredita mesmo no que você está sonhando, siga em frente. Esse é o segredo do sucesso, não desistir nunca. Eu gostei de uma fala sua agora há pouco que disse, vai com medo mesmo. É isso aí. Tem coragem, mas vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. É isso aí. First I was afraid. I was petrified. É isso. É isso. Eu estava muito desesperada, Mas... mas eu segui em frente e sobreviver. Uau, é isso mesmo. Sônia, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. meu Obrigado pelo querido. carinho. Para as pessoas te contratarem, falarem com você, enfim, bater papo, como que faz? Gente, Sônia Presta é um nome bastante, eu acho que incomum, né? Eu falo que só a gente que presta, porque é verdade. A Du Presta, Sônia Presta. Digita Sônia Presta no Google, vocês me acham. No Instagram, @Sônia Presta. Meus contatos estão lá, meu telefone é sempre o mesmo. Me contratem para fazer os shows italianos, os corporativos, para o Du, para a banda também. Nós estamos aí com os orçamentos disponíveis para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Sim. Zenilda, Fausto, Lídia, um beijão para todos vocês. E é sempre um prazer estar aqui. Viu? Esperemos de volta, né? Com Sempre. certeza, estou esperando. Quando quiser, Tá. sabe que a casa é sua, né? O próximo já está marcado. Maravilha. E você que nos acompanhou até agora, que viu essa beleza da Sônia, não como apenas física, mas de coração, de alma, de voz, de tudo. Então, olha aí, entra lá na rede social dela, entre nas nossas redes sociais e acompanhe todos os dias, a partir das 17 horas aqui na TV aberta, na UTV, nas redes sociais nossas, tá bom? A gente está de volta amanhã. Até lá.